entenda alguns detalhes do Jardim do Éden, que você lendo somente a Bíblia não fica bem informado e você não compreendeu o real motivo de porquê que aquela serpente ela queria muito que Adão e Eva comessem desse fruto. Afinal, o filho do Eva, que as pessoas precisam entender é o seguinte, que no princípio criou Deus, eu vou usar a palavra Deus aqui da Bíblia do Almeida, com letra maiúscula, é uma divindade, criou o Criador, os céus e a terra. E ele criou todas as coisas até chegar no sexto dia. Nesse sexto dia, ele cria o homem, mas ele não cria o homem sozinho. Tem mais alguém com ele. Até porque ele diz, façamos o homem. A segunda pessoa do plural, né? A segunda pessoa do modo indicativo, façamos o homem. Façamos o homem. O Criador, ele não faz o homem sozinho. Tinha mais alguém do lado dele. Porque o Criador, ele queria fazer mais seres parecidos com o seu filho, Yahushua, e não com Samael. E a partir do momento, quem é que tinha uma essência que poderia durar para sempre e dar muita alegria ao Criador Yahweh? O próprio Yahushua. Porque Yahushua, ele era a alma. Ele era um ser de luz, alma. E não existia alma em nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhum querubim, ufanim, cefanim. Não existia nenhuma alma em nenhum ser que o Criador criou, e muito menos terror. O único ser com alma no universo era Yahushua. O Salvador, quando faz Yahushua, ele faz Yahushua da sua própria luz. Isso vira uma alma, e essa alma ela passou a ser eterna. E Yahushua, então, que era espírito, o pai Yahu, que era espírito, ele pega o seu filho, que era a alma, e a alma e espírito, ou seja, a alma, que é filho do espírito, que é Yahu, ele se une para fazer os primeiros seres que seriam cópia dos dois. Porque, veja bem, ia ser o primeiro ser que ia ter a essência do pai e do filho dentro. E quem é esse ser? Esse ser somos nós, meu amigo. Nós somos os únicos seres que temos duas essências. Nem os anjos e arcanjos têm esse privilégio de ter o espírito, que é a essência do pai, e a alma, que é a essência do filho, dentro dos seus corpos. Ninguém tem essa essência. Somente os seres humanos. E você pensa que os seres humanos são tão fracos assim? Não. Isso é tão forte que quando o Salvador fez o homem, ele fez o homem para ser imbatível. Não havia morte, não havia doença, não havia nada do lado do mal que pudesse derrubar o homem que Arro e Yahushua fizeram, dotado das duas essências. O espírito que vem do Pai e a alma que procede do Filho. E para que essas duas essências estivessem junto dentro de um ser, é preciso que esse ser tivesse um corpo. E é onde o próprio Pai sopra na narina daquele boneco de barro, aquele modelo de pessoa morta no chão. E ali, quando Yahu, ele assopra no nariz daquele barro, na mesma hora, aquele barro passa a ter também, não a essência do Espírito do Pai, mas como também a alma do Filho. Por isso que ele diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem. Qual a imagem? A imagem do barro. Aquele barro era a imagem do Criador e do Filho. Não é o Criador e o Filho que são igual a nós. É nós que somos parecidos com eles.
Nós somos cópias, nós somos formatos no planeta Terra. Conforme a nossa imagem e semelhança, eles fizeram o barro, aquele boneco. É como se você pegasse um desenho, um papel, uma caneta e olhasse para você no espelho e você tentasse te desenhar de uma forma mais próxima possível à sua personalidade. Não é verdade? E você ia desenhando ali até que alguém dissesse, pô, tá muito parecido com você esse desenho. Naquele momento você desenhou, você fez aquele desenho conforme o quê? A sua imagem e semelhança. Eu botaria ali um óculos, botaria ali uma barbinha, botaria ali o cabelo meio branco preto, não é verdade? Pintaria um pouquinho mais de escurinho, que minha cor é escura. Tentaria botar o rosto do formato do meu, para que eu dissesse, olha, eu criei esse desenho conforme a minha imagem e semelhança. Porém, esse desenho não tem vida. Para que esse desenho tenha vida, eu precisaria ter o poder para fazer esse desenho ter vida. Então, a partir do momento que Iarro pega Yahushua na mão e diz, ó, vamos fazer o homem? Vamos. Conforme a nossa imagem, vamos. O que eles fizeram? Foi lá no barro, fizeram o desenho deles. Iarro fez o seu próprio desenho, dele e do teu filho. Fizeram o próprio desenho, conforme a sua imagem e semelhança. Só que isso no plano físico. Porque a natureza é identissima da nossa em termos de material, em termos de essência. A partir daquele momento que ele faz aquele boneco, Iarro toma a primeira atitude. Ele fala assim, calma meu filho, tu quer entrar naquele boneco ali? Deixa que papai primeiro assopre. Eu vou soprar parte do meu espírito nesse boneco. E quando o pai assopra o espírito dele naquele boneco, naquela imagem, semelhança, a partir do momento que ele sopra ali, aí Yahushua também entra com o seu pedacinho de alma. E aquele homem passa a ser a alma vivente. Porque o espírito de Iarro acordou aquele boneco e recebe a alma. E a partir daquele momento, então, o ser humano passa a ser imbatível. Não havia, antes do pecado de Adão e Eva, nada no universo que pudesse matar o homem. Depois de Iarro e Yahushua, o homem era imbatível. Nem anjos e arcanjos poderiam destruir os seres humanos. Só para você ter uma ideia da gravidade que foi Adão e Eva comer desse maldito fruto do conhecimento dessa república lá do paraíso do bem e do mal. O homem era indestrutível. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, pô, mas nós não somos nada. Pô, o Criador nos fez tanto sofrimento, por que ele nos fez então? Por que as pessoas falam isso? Porque elas não vão no princípio, para entender que quando Yahushua nos fez, ele nos fez perfeito, ele nos fez poderosos, indestrutíveis, para viver por toda uma eternidade, para determinar, para governar, para agir, e ele nos fez para ter comunhão com ele, no céu e na terra. Mas acontece que não existia só esse Criador maravilhoso, que nós conhecemos como Iarro. Não existia somente esse Filho maravilhoso, que é Yahushua, a alma, filho do Espírito, que é o Pai. Existia também outros seres, e dentre eles, um ser maior abaixo de Iarro, que era Terron, o Demiurgo Yaldabaoth, o Deus que a maçonaria esconde de você, os cavaleiros templários, os judeus da ONU, os senhores do mundo, que juntou toda a horda de Lúcifer, de Lilith, Azazel, Sambiasa, para poder forjar um momento de fazer com que a única forma de acabar com o homem fosse garantida na desobediência de Adão e Eva no paraíso. E eles fizeram toda uma programação para que isso desse certo.
Imagino o Terron dizendo, cara, nem eu, que sou o segundo Deus no universo, posso destruir os seres humanos. Só tem uma maneira de destruir esse Adão e Eva. Parece que o Criador da luz deu uma ordem para eles. E se a gente, e segundo esse Criador da luz, se ele desobedecer essa ordem, aí sim eles poderão ser destruídos. Caramba, então vamos fazer com que eles venham a desobedecer isso. Só tinha aquela maneira. Não é verdade? Você já reparou que você não bate no teu filho porque ele faz alguma coisa errada, mas você só castiga ele quando ele faz alguma coisa errada daquilo que você orientou? Se seu filho subir em cima da mesa, você não vai bater no teu filho, tu vai mandar ele descer, não é verdade? Agora, se tu dá uma ordem para ele assim, meu filho, não suba em cima da mesa, ele sobe, aí você já vai castigar. Por quê? Porque a ordem, só a ordem pode trazer um castigo. Se a partir de uma ordem, o seu erro, ele traz um castigo. Agora, se não tem nenhuma ordem, o teu erro só vai trazer um conselho, não é verdade? Vai vir alguém e vai te dar uma sugestão, vai vir alguém e vai te dar uma recomendação, ó, não pode subir aí, cara, se subir aí, olha, vai ter problema. E foi justamente esse momento que Terron juntou suas hordas, juntou seus aliados, porque muitos anjos caídos se aliaram a Terron, inclusive o próprio Samael, que furou o olho de Terron, porque Terron é um ser cego de um olho, e tem isso no próprios apócrifos, que nós vamos ler para você em outros vídeos. E a partir do momento quando o Terron descobre que existia uma maneira dele destruir os seres humanos, Terron, então, ele entende o seguinte, calma aí, se Adão e Eva passarem a ser, de ser destrutivo a um ser que morre, eu posso entrar neles. Eu posso controlá-los como vingança àquele que fizeram, através do momento que eles comerem do fruto, e eu mesmo posso fazer eles serem programados para ir contra o seu Criador. E foi justamente esse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que tirou do homem essa natureza indestrutível. Foi a partir do momento que Adão e Eva comeu desse fruto que nós hoje somos insignificantes. Se um carro pegar a gente morre atropelado. Se um tiro pegar a gente morre. Se você dá uma topada, tu se machuca. Qualquer beliscão você sente dor. Se jogar de cima de um prédio, você morre esmagado no chão. Nós nos tornamos destrutíveis a partir do momento que Adão e Eva entregam o ouro para o bandido, e aquele corpo do barro que Iago e Yahushua fez, ele é trocado por um barro totalmente fraco, totalmente destrutível. Ou seja, Adão e Eva passam a receber de novo a natureza daquele barro antes do Espírito soprar nele. Só que Yahushua e Iago juntos, o que Iago fez? Ao invés de cumprir a sua ordem na risca, olha, o dia que vocês comerem daquele fruto, isso que a serpente esperava, é que eles caíssem no chão mortos e destruídos. A serpente, conhecimento, do bem e do mal, vocês morrerão, e a serpente ficou lá para esperar. Ela ficou ali para ver, para poder levar já o recado para Terron, ó, acabou o ser humano. Acabou a raça indestrutível, imortal e eterna. Acabou. Adão e Eva comeram do fruto, Terron, e caiu duro no chão. Era isso que eles esperavam, era isso que todas as falanges e hordas esperavam. Inclusive era isso que os próprios anjos do Criador esperavam, os próprios arcanjos esperavam. Mas Iago e Yahushua, como sempre, eles estão sempre na frente das más intenções que possam vir para destruir o ser. Iago e Yahushua pensaram numa coisa que ninguém tinha pensado. O que eles já tinham em mente? Que Adão e Eva
porque a alma que está do lado de fora eu vou colocar dentro deles, para que eles vivam mais um pouco, não dentro do paraíso, mas no mundo do lado de fora do paraíso. E a partir desse momento que eles vão viver com a alma dentro, antes deles morrerem, eu vou criar o tempo. Ou seja, eu vou dar o tempo que eu criei. Eles vão começar a ver o sol nascer e o sol se pôr. Eles vão começar a ver um dia vindo atrás do outro. Eles vão começar a viver dentro do mundo que foi criado fora do paraíso. E esse tempo que eles vão ter, e a morte, como ela traiu Adão e Eva, como Adão e Eva não comeu do fruto por conta própria, mas eles foram enganados, eu não posso deixar eles morrer porque alguém quis enganá-los para que o meu castigo se cumprisse. Eu não vou fazer isso. Eu vou, claro, eles vão morrer, mas eles vão viver de novo. Por quê? Porque eu e a Rúshua, eu vou morrer por eles no madeiro. Por que não foi o pai que morreu por causa de Arro e de Arruxo? Porque o pai é espírito. Então ele manda o seu filho, que era a alma. Porque a alma depende do espírito para entrar no corpo. Mas o espírito não depende da alma para entrar no corpo. A alma não pode entrar no corpo sem o espírito. Mas o espírito primeiro, depois a alma. Então, para que a Rúshua, ele concedesse que Adão e Eva viesse ter o tempo para se arrepender, e eles se arrependeram, você pode pegar, por exemplo, o apócrifo do primeiro livro de Adão e Eva, e você vai ver que realmente Adão e Eva se arrependem amargamente, tanto que eles chegam a se matar várias vezes, e várias vezes a Rúshua vem e os ressuscita, dizendo: gente, você não pode se matar, vocês têm que cumprir o tempo de vida de vocês aqui na terra. Mas a Rúshua, quando viu que eles se arrependeram, ele prometeu: ó, daqui a 5.500 anos eu voltarei e morrerei por vocês. E Adão, vocês voltarão dentro do paraíso pelo qual vocês foram expulsos. E não só vocês, mas toda a sua posteridade. O dia que a Rúshua promete isso, e foi a Rúshua que falou, não foi o pai, mas foi a Rúshua que falou com o homem, porque só a Rúshua falava com o ser humano. Porque no 7º dia, depois das suas obras, o pai descansou. Esse 7º dia, o pai descansou. Ia ter o 8º dia, ia ter o 9º dia, que não é o dia humano, não é o dia natural. Esse era um dia de muitos dias. Só que ia compor uma eternidade do Yahweh com o ser humano. O que acontece? O 8º dia não acontece. Nem o 9º, nem o 10º, nem o 11º. Tudo ficou parado no 7º dia. Para que Yahweh viesse despertar do seu sono, o pai, era necessário que viesse um 8º dia. Mas porque Adão e Eva pecaram justamente no 7º dia que o pai estava descansando. E por causa desse pecado, o pai não pôde mais acordar. Isso tem que ser falado para você. Isso não é heresia, como diz o sistema religioso. Por causa desse pecado de Adão e Eva, o pai não pôde acordar. O pai não pôde acordar. Não houve o 8º dia, porque Adão e Eva parou o tempo de Arro, para que o tempo no mundo começasse a gerar. Porque tudo que acontecia dentro do Éden era dentro do tempo do Criador e não do tempo terreno. O relógio não rodava do tempo terreno. O que rodava era o relógio de Arro. Através, o Criador ia se levantar e os seres humanos, Adão e Eva, ia conhecer o Pai Arro frente a frente. Seria o maior mar. Mas quando Adão e Eva peca, o 8º dia ele não acontece, que seria o despertar do Criador após o descanso do 7º dia, quando ele descansou. Nesse momento,
Nós vivemos o sétimo dia até o Armagedon, gente. Nós estamos no tempo do Criador. O tempo do Criador parou. Ele parou do paraíso. Porque Yahushua ia apresentar o Pai para Adão e Eva. Mas só que Adão e Eva pecam. E a partir desse momento que eles pecam, o oitavo dia não acontece. E aí você tem que entender um detalhe que é muito interessante. Com o Criador não acordando para vir falar com Adão e Eva, o terror, ele aparece em cena. E ele aparece em cena se fazendo passar por Yahweh. O terror, ele era tão usurpador que você chega a ver na própria Bíblia que o próprio Baal, que nem os teólogos conseguem descobrir quem é Baal, os teólogos não sabem, os teólogos mesmo que fazem teologia ali, que são os bambambam, eles não sabem quem é Baal, tanto que o sistema não bate em cima de Baal, só prega sobre Baal para fazer campanha. A campanha de Elias, contra os 450 profetas de Baal, isso só serve para fazer campanha, fazer louvor, fazer música, porque eles não ensinam quem é Baal para as pessoas, o evangélico não sabe quem é Baal. Isso é prova, gente. E por que tem pessoas que ficam tão chateadas com a gente? Porque dinheiro rola nessa ocultação de terror. Dinheiro, e esse segundo Deus vai ser revelado lá no Novo Testamento. O próprio Paulo, ele revela isso para os europeus, no livro de 2 Coríntios 4:4, quando ele diz, olha, o Deus desse século, o Deus desse século. Por que o Deus desse século? Porque Paulo estava tentando trazer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador, para o mundo de novo. Ele estava querendo dizer o seguinte, gente, esse Deus que está agindo aí não é o Criador, esse é o seu arco inimigo, esse é o segundo Deus, esse é o Deus do caos, o que nasce da sombra, o demiurgo Yaldabaoth, aquele que surgiu das sombras e se manifestou, aquele que era totalmente trevas, que não dá nome, que a Bíblia tirou tudo de nomes. Esse Deus desse século estava cegando a mente dos incrédulos. Se você falar com um evangélico que existiu dois deuses, ele vai ser incrédulo. E ele vai continuar sendo cegado por esse Deus em achar que dentro do templo de pedra quem está falando é o Criador. O evangélico e o católico e o espírita e o judeu e o islâmico e o espírita e todos os ismos vão continuar dentro dos seus templos, das suas congregações, das suas religiões, achando que esse Deus é o Criador. Eles vão continuar achando, porque o Deus desse século está cegando eles, para que eles não enxerguem que ele existe e que tudo que ele está fazendo de mal, de perversidade, seja colocado nas costas de Yahweh, que descansou no sétimo dia. Gente, essa questão, que quando o anjo Rafael foi procurar Yahweh no céu, no El, e que o Gabriel estava na porta e não deixava nenhum arcanjo nem anjos entrar, o Rafael ficou mas tão desolado, que ele já botou no coração dele uma seguinte frase, olha, para mim Deus morreu. E você não quer falar, né, Gabriel? E houve briga no céu entre os arcanjos. Tanto que o Rafael, ele sumiu. Você pode pesquisar onde você quiser, em qualquer literatura, você vai ver que elas contam. O Rafael ficou tão desordenado que ele sumiu. Ele se ocultou. Tamanho foi a tristeza de Rafael em o Criador Yahweh não aparecer mais nem para os primeiros seres após ele, que eram os arcanjos. Tudo por causa do pecado da criatura que ele mais amou, chamados seres humanos. Isso é muito lindo, porque se você não vai ouvir essa história, Edson Silva História, eu não estou vendo você com nenhum livro lendo aí,
Eu não estou vendo você me dando prova, me dando fonte. Eu não vou te dar prova nem fonte, eu vou só narrar o que já existe. Porque todo mundo pode ler, mas nem todo mundo pode narrar. Não é assim? Quantos eletricistas que conhecem muito bem a elétrica, mas para ensinar uma negação? Não tem didática. Quantas pessoas entendem muito bem de computador, de celular, mas quando vai ensinar o pai e a mãe, não tem paciência nenhuma. Não é assim? Então a questão é, o que eu tô não depende só de você ler na frente de todo mundo, mas de você narrar o que você leu, tendo amor, tendo condição, tendo boa vontade, tendo muita fé e muita certeza de que o que você está falando, as pessoas vão encontrar com muita facilidade. Entenda bem você. Esse corpo que Adão e Eva tinham vai ser restituído a você de novo. Por isso que os evangélicos confusos, eles até falam uma coisa que é verdadeira, que todos que estiverem no Salvador terão corpos transformados. Esse corpo transformado é o corpo transformado do que Terron deu, que é esse aqui, que o Paulo diz assim, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Para o mesmo corpo que Adão e Eva tinham de presente quando eles foram criados pelos dois, por Iarro e por Iarruxa, para desenvolver isso. Então, Belial, ele é o Terron. Belial, ele é o Deus desse século. Ele é o que está implementando a IA, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela trabalha através dos conceitos de Terron, que não se aparece como Terron para o planeta, mas ele aparece como o grande arquiteto do universo. Ele é congratulado na maçonaria. A maçonaria congratula Belial, congratula Terron e faz ele parecer para você que é o criador. Tanto que eles botam o YHWH dentro da maçonaria, depois joga isso para o judaísmo idiste da ONU, para você pensar que o YHWH é o nome do criador. E você bota isso no peito, bota isso na camisa, bota isso nos seus trabalhos, pensando que você já está fazendo a coisa certa, quando na verdade você está atribuindo para você o Belial Terron, o Demiurgo, o Deus da morte, o Deus do caos, na sua casa, na sua vida, e a gente somos enganados mais uma vez porque ele consegue cegar as pessoas. Ele consegue reverso. Você precisa ler para saber o que é república. República é o governo do bem e do mal. O próprio Samael ofereceu essa república para Iarro lá em cima. E foi justamente por causa dessa república, esse governo do bem e do mal, cuja sua imagem estava refletida na árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso que o Criador colocou a árvore do bem e do mal no paraíso. Porque como os anjos já tinham pecado, eles estão, antes que os anjos caídos e Terron viessem tentar oferecer isso por conta própria para Adão e Eva, e Adão e Eva disse, vamos escolher esse governo ou o meu governo. O que Adão e Eva fez? Escolher o governo de Terron. Tanto que Terron mente para eles e fala assim, ó, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês se tornarão igual a Deus. Só que ele não falou qual Deus. Realmente Adão e Eva se tornou igual a Deus, mas o Deus Terron. Se tornar igual ao Deus Terron. Por isso que, quando você lê somente a Bíblia, você não consegue entender essa palavra Deus. Você pensa que ele está falando o seguinte, ó, vocês vão ser igual ao Criador Iarro. Não, Terron, ali como Adão e Eva não sabia da existência desse segundo Deus, então a serpente já diz, ó, vocês vão ser igualzinho a Deus, e somos mesmo igual a Deus. Tanto que tem hoje religiões que pregam assim, ó, busque vocês o Deus que está dentro de vocês. Claro, porque Terron entrou nesse corpo. O próprio sistema secular confirma o que Paulo disse. Quem me livrará do corpo desta morte? O Terron, nós achamos esse Deus Terron na angústia. Na pessoa quando se suicida, é porque ela pegou esse. Isso foi herdado quando Adão e Eva comem do fruto. Tu acha que se tiver um pastor aqui, se tiver um bispo, se tiver um teólogo, tu acha que eles vão concordar com o que nós estamos passando? Claro que não.
Porque esse sistema de pastores e teólogos são divididos em duas raças. As que não conhecem nada e são enganados também, e os que conhecem muito e precisam enganar. Por isso que você não vai saber discernir qual o líder religioso que está te enganando ou que está sendo enganado igual a você. Porque eles conseguiram fazer isso na dualidade do bem e do mal. Gente, a República, por isso que esse governo hoje, ele tem a direita e a esquerda. Aí você fala assim, pô, eu sou direita, que a esquerda só fez merda, não é assim? Ah, não, eu sou a esquerda, porque a direita, cara, isso vai ser um Flamengo e Vasco. Vai ter época em que a esquerda vai estar em cima, a direita vai estar embaixo. Vai ter época que a esquerda vai estar embaixo, a direita vai estar em cima. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você nunca vai encontrar nessa república um lado só. Tu sempre vai encontrar um lado que vai estar caído e o outro de pé. Eram os heróis. Porque eles criaram isso para colocar eu e você dentro de uma redoma presa de compreensão. A gente fica pensando que a esquerda realmente é distinta da direita. E a direita é distinta, fica torcendo. Agora o Brasil vai para frente, agora vai melhorar as coisas. Meu irmão, até na época da besta a coisa vai melhorar. Não vamos ser bobos. Até na época da besta a coisa vai melhorar, e vai melhorar legal, a nível de conceito econômico. O fato do Brasil vai melhorar, não quer dizer que você fez a escolha certa. Porque o que mais, na época da besta, vai acontecer é uma melhora não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele vai dar aí uma opção para você ser um cara rico. Ele vai chegar para o mendigo e vai dizer, cara, coloca a marca na mão direita ou na testa, que você vai deixar de ser mendigo, você vai passar para o nosso lado, você vai ter casa própria, você vai ter dinheiro no banco, números no banco, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. De mendigo você vai ser empresário, você quer. E a pessoa está nessa paranoia, pô, mas agora vai mudar, porque agora está no poder a direita, porque a esquerda só fez besteira. Meu amigo, e vai acontecer com a direita. Vai acontecer com os presidentes que você está tão bajulando. Vão fazer besteira, vai começar a acontecer os podres. Porque a república, ela não pode viver só de perfeição. Ela tem que jogar alguém perfeito e manchar essa pessoa. Ela tem que botar a pessoa manchada no poder e torná-la perfeita. Sempre vai ser dessa forma. Você veja bem, hoje temos o Bolsonaro, que é perfeito, mas ele vai ser manchado. E vão pegar um exemplo, o Lula que está manchado e vai se tornar perfeito. Aí o povo vai virar os holofotes para o Lula, para a esquerda. Porque a república traz essa brincadeira do pão e circo. Ela envolve as pessoas, ela contagia as pessoas, ela tem o poder de dar emoção, de mexer com as suas energias, de botar você no campo da vibração emocional para que você ache que existe alguma coisa de bom nessa república. Eu vejo pessoas querendo dar aula, vou dar aula para o irmão Edinho de socialismo, de capitalismo, vou dar aula para o irmão Edinho do que é república, parlamentarismo, eu vou dar aula para o irmão Edinho, por mais que você dê aula para mim, do regime republicano que está aí, tudo vai se originar num princípio que vocês mesmos não conhecem, porque vocês vão falar do que vocês estão vendo no presente, vocês não sabem trazer nada lá de baixo da raiz, porque a ordem que diz o fim justifica os meios, não permite que vocês mexam no passado, na raiz. Vocês têm que mexer do meio para frente. Então, nos seus ensinamentos de gurus, vocês só vão ensinar do meio para frente. Porque ensinar do meio para trás é loucura. Vocês vão ser desprezados, vocês vão ser humilhados na prole que vocês servem. Eu vejo aí pessoas sentadas na televisão, na Globo News, Record News, com as suas gravatinhas, perninha cruzada, explicando o governo para os outros, explicando política, explicando socialismo, capitalismo, qual a diferença dos regimes republicano e do regime republicano, e eles ficam aqui naquela paranoia. E do regime democrata. O que é democracia? O que é república? Meu amigo, os dois, a democracia
ela é um braço da República. O socialismo é um braço da República. O capitalismo é um braço da República. Não existe república sem esses braços. É uma centopeia, é uma serpente beliscosa que precisa de várias mãos, de vários braços, de várias patas para poder colocar você no joguinho do bandido e ladrão, do mocinho e do monstro, do herói e daquele que vem para destruir a cidade. Você precisa várias vezes entrar dentro desta jogatina para você achar que existe o lado do bem, o lado do mal, e são os dois totalmente diferentes do outro, desassociado, quando isso não é uma verdade. Você acha mesmo que a Síria está sendo bombardeada por Israel? Tu acha que Israel está bombardeando alguém? Fala para mim de verdade, você acha mesmo que está tendo uma guerra incessante na faixa de Gaza? Que está morrendo gente na faixa de Gaza? Você acha mesmo que isso está acontecendo? Analisa. Você acha mesmo que o Brasil vai colocar sua embaixada em Israel para que o Brasil seja abençoado e seja coroado? Você acha mesmo? Meu irmão, tu sabe o que é a embaixada do Brasil? A embaixada do Brasil é a morada de todos os descendentes, embora para lá, dando o nome de embaixada brasileira, para despistar você, para você não imaginar que essa raça de assassinos estão vivendo lá, usando o nome do país que você vive. Porque foi tudo armado. Se você pegar a História Secreta do Brasil, volume 1, a partir do volume 1, você já começa a ver o histórico de cada um, porque existe uma diferença de histórico e história. Você conhece a história de Pedro Álvares Cabral, mas nós não conhecemos o histórico de Pedro Álvares Cabral. E esse livro conta o histórico, não a história. José Bonifácio, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom João VI, a Princesa Leopoldina, Princesa Isabel, São Francisco Xavier. Você conhece o histórico desse cidadão? Mendes Sá, Júlio de Castilho, Pinheiro Machado, Bento Gonçalves. Você conhece essas ilustres figuras que muitas vezes estão estampadas dentro do seu livro de escola? Você conhece a história deles, porque contar a história todo mundo conta. Agora, o histórico deles, aí é que está. Qual é o histórico? Qual é o histórico dessa cruz? Porque todo mundo só conta a história da cruz na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. A cruz tem uma história, mas eles tudo bem, é legal você ouvir e saber da história da cruz, mas o histórico da cruz, de onde ela vem, aí você vai descobrir que ela não vem de um madeiro. Tu vai descobrir que Salvador não morreu em uma cruz nenhuma, porque a história da cruz, o histórico da cruz te leva a caminhos que a história não vai te levar. Porque na história da cruz, você tem um caminho retrocedendo de que o Salvador morreu nela. Essa é a história que é contada para você. Mas o histórico da cruz está no avental dos Cavaleiros Templários. O histórico da cruz remonta lá na época da Caverna do Tesouro. O histórico da cruz, ela vem desde quando o Terron quebrou o domo para poder cair nessa terra. O histórico da cruz é algo milenar. Que eles, adorando a esse Deus Terron, coloca a cruz na Bíblia, coloca um Jesus na Bíblia, tira Yahushua, tira o madeiro, que era o madeiro no modelo daquele que os negros foram levados no tronco para levar as 40 chibatadas, muitas vezes aqui no Pelourinho. Porque eles mesmos disseram que o sangue do Salvador caiu sobre a nossa cabeça, e foi o que aconteceu com todas as negadas que vieram para cá da tribo de Israel, quando os seus senhores do mundo castigavam os negros no tronco, não porque tinham feito alguma coisa errada, mas para servir de exemplo para que não se fizesse nada de errado. Imagine você ser castigado para servir de exemplo para que ninguém erre, não porque você errou. Ó, você vai apanhar hoje, por quê? Você vai apanhar para que ninguém erre. Legal. A cruz não é isso que a Bíblia... Aliás, se você quiser fazer um experimento, que eu vou te mostrar aqui agora, pega o caderno, escreve do lado assim, ó, cruz igual a sacrifício. E toda vez que você ouvir falar
da cruz na Bíblia. Troque a palavra cruz pela palavra sacrifício. Faça só um teste. Mesmo que você não goste de mim, mesmo que você tenha ódio mortal do Edson Silva História e do canal Último Dia, mas faça um testezinho. Chega lá no Novo Testamento, onde está escrito a palavra cruz, todos os versículos de Mateus, Apocalipse, aonde tiver a palavra cruz, você coloca a palavra sacrifício. Ele foi crucificado, bota, ele foi sacrificado. Ele foi levado na cruz, ele foi levado ao sacrifício. Bota ali para você ver uma coisa, e depois eu vou te mostrar uma coisa no apócrifo. De Atos de André. Aliás, se você está fraco, se você, mesmo com Yahushua, você se encontra fraco, eu acho que você deveria ler o livro dos Atos de André. Porque se você ler o livro dos Atos, que você vai ficar nessa, quando as pessoas vierem te atacar, te xingar como fazem nas redes sociais ou até no plano físico, você vai ficar com essa cara de boboca. Duvido. Porque o livro Atos de André, que é um livro apócrifo, ele vai mudar o seu conceito de oração, ele vai mudar o seu conceito de credibilidade, ele vai mudar o conceito de quem você acha que você é, e você nunca mais vai ser o mesmo quando você lê esse livro de Atos de André, que eu duvido que você leu. Porque se você tivesse lido, você não estaria andando cabisbaixo por causa do número de pessoas que te desprezam nessa vida temporal. É muito forte o livro Atos de André. Gente, o livro Atos de André é para todas as pessoas que não sabem o que é fé e que pensam que vive ela. É para pessoas que não sabem o que é orar e não vive o que é orar. Não conhece o Salvador Yahushua na íntegra. Se você lê o livro Atos de André, você derruba qualquer sistema evangélico, você debate com qualquer pastor, você vai para cima de qualquer maçom, pode passar um traficante perto de você, que você mostra para esse traficante quem é o Salvador. Se você lê o livro Atos de André, que eu tenho certeza que não se passa nem pela tua cabeça o que aconteceu com os discípulos a partir da morte do Salvador, e quando esse livro entra, e qual foi o ato deles, e o que levou esse livro a despertar a certeza em muitas pessoas e ter realmente uma vida que possa dizer assim: caramba, cara, o mundo pode desabar nos meus pés, mas eu vou continuar de pé. Esse livro Atos de André é um livro tão forte, ele muda tanto a vida de uma pessoa, que ele nem é um livro muito mostrado. Ele não é um livro muito divulgado. Na verdade, quando você lê assim, o Atos de André, nem dá vontade de você ler. Você diz assim: pô, vou ler Atos de André. E é nesses livros desprezíveis que muitas vezes estão os maiores detalhes para te fazer um campeão. Só para você ter uma ideia. Se você ler, o problema maior que você tiver vai se tornar fichinha na tua vida. Essa tua má vontade de trabalhar nessa empresa, que você acha que essa empresa já deu o que tinha que dar, que você não aguenta mais acordar de manhã e saber que vai pegar o ônibus lotado ou um engarrafamento para chegar nessa guerra, nessa droga de empresa. Se você ler esse livro de André, você vai fazer a diferença onde você acha que é o pior lugar. Você não tem noção, cara. A gente não tem noção do porquê que Yahushua morreu por a gente no madeiro. Não foi para você ficar enfiado dentro de uma igreja de pedra. Igreja de pedra não te dá fé, ela te leva no campo da ideologia. E você passa a confundir ideologia com fé. Porque ideologia são conceitos de ideias que não se transformam no campo físico. A fé sim se transforma no campo físico, mas ela está muito mais além do que você aprendeu dentro da igreja com seu líder e pastor. Muito além. Tanto que eu sempre estou me convidando para as igrejas evangélicas: ó, me dá aí 40 minutos para eu pregar em cima do altar de vocês, que se chama de altar e não é palanque, porque não existe altar dentro de templo. E vocês vão, e assim, ó, se não houver o mover aqui da verdade, aí vocês podem me colocar como endemoniado. Porque, gente, a pessoa não tem noção. Esse livro Atos de André, ele vai levantar a sua moral, ele vai
primeiramente, você vai se sentir um boboca, um fraco, você vai se martirizar, você vai ficar com vergonha de você mesmo quando você acabar de ler o livro de André. Mas depois que você acabar de ler o livro de André, você nunca mais vai ser o mesmo boboca que você tem sido. Como eu já fui várias vezes. Que tudo que falavam para mim, eu já ficava irritadinho, chateadinho, aborrecido. Ah, porque ele me xingou, porque ele me desafiou, porque ele... Negativo. Isso que você vai ler no livro de André, você não aprende nenhuma religião. Nem teólogo eu nunca vi. Eu já rodei todo o YouTube. Eu nunca vi nenhum teólogo falar do livro de André. Porque se ele pregar o livro de André, acabou o sistema. Inclusive, esse livro de André, ele fala do Daime, e que deixa você meio doidão, aí você começa a ver bolinhas vermelhas e azuis. Alguém já ouviu falar do Santo Daime? Hã? Inclusive, até alguns falam, não, mas essa bebida aí está na Bíblia. Eles só falam que está na Bíblia, mas não mostra. Aí hoje eu vou saber. Porque essa ayahuasca, ou esse Santo Daime, que é tomado dentro desses lugares que a pessoa vai para o mato tomar, para dizer, ah, não, você viu o Ney Mato Grosso, por exemplo, alguns artistas, eu tomei o Santo Daime, ai, agora eu vi a vida de outra maneira e tal. Meu amigo, isso é uma droga usada pelos canibais na época de André, e está nesse livro, Atos de André. Canibais eram pessoas que comiam humanos, bebiam esta bebida, e esta bebida fazia eles saírem fora de si, e assim como acontece hoje na religião do Santo Daime, é o que está escrito no Atos de André, aonde o próprio André denunciou essa prática. E pessoas já me convidaram e ficam me convidando um tempão. Irmão Edinho, vamos tomar Santo Daime. Tu tem que tomar ayahuasca, porque a ayahuasca abre o entendimento, porque a ayahuasca vai deixar você, meu amigo. E Yahushua disse, a minha suficiência te basta. E sem mim nada podeis fazer. A ayahuasca, ela não te dá uma vida que você está achando que dá. A ayahuasca é uma droga, embora eles digam que não. Porque tudo que deixa você fora de si, eu vejo pessoas dando relato. Desse dia eu estava conversando com 3. Ah, porque eu fui lá e tomei o chá, aí eu deitei, eu estava sendo incrédulo, mas daqui a pouco os meus olhos fechou, eu comecei a ver um monte de bola, e aí eu fui lá no terceiro céu, eu vi o inferno, eu falei com os anjos, eu falei até com Moisés, Abraão, Isaac, e também eu falei com a Shiva, e falei com o Buda. Ele fala com todo mundo. Todo mundo. Mas vê a vida do cara como é que é. Pode ter certeza, você que toma ayahuasca e está me ouvindo, não é assim a tua vida, ó. Uma vida de incerteza, você vai se enfraquecendo a ponto de ter que tomar uma segunda, terceira dose, você nunca se vê livre disso. Fora o conceito de pirâmide, que você tem que estar chamando um, chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro, chamando o outro. E tem muita gente se envolvendo em cima disso agora, porque a ordem, a moral agora é... E tem detalhe, e lá é o seguinte, pode ir cristão, pode ir espírita, pode ir judeu, é o que mais tem, pode ir islâmico, pode ir pessoa de qualquer religião para tomar tal da ayahuasca que abre a glândula pineal. A ayahuasca abre a glândula pineal, Edinho. Ela te dá uma sabedoria, você precisa tomar. Eu discuti com um cidadão um dia desse. Eu falei, cara, me desculpa, mas se você mandar eu tomar essa ayahuasca de novo, a gente vai se aborrecer. Porque eu não preciso disso. Aí ele ficou, tu que pensa que não precisa. Como é que você pode falar mal de uma coisa que você nunca provou? Então tem que provar tudo? Então calma aí, então se joga debaixo do carro para provar que a morte existe. Se a tua linha de raciocínio filosófica do Santo Daime é que eu não posso falar da ayahuasca porque eu nunca provei, então vai lá em cima do apartamento do 13º andar, se joga lá de cima então para provar, para você ter a prova de que a morte existe, porque se tudo é prova, porque senão você não pode falar também da morte, que a morte existe, você nunca morreu. E ele ficou muito chateado comigo, porque me desculpe, meu amado, depois que eu conheci a Yahushua, não tem nada nesse mundo que possa botar na minha cabeça que substitui aquilo que ele fez por nós.
Ele é suficiente para mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês que são da Ayahuasca. E a Rússula é suficiente para o Edson Silva História e a minha família. Eu não tomo isso, não vou tomar e tenho pena de quem toma e não estou nem aí se alguém é meu amigo e quer desfazer a amizade. Pelo contrário, eu acho que estou até te ajudando. Porque se você está nesse negócio, veja se a sua vida vai mudar, cara. Veja se você vai ficar rico, vai ajudar os outros, veja se você vai ser empresário, veja se você não vai. Você não vai, você vai ficar o dia todo no meio do mato, procurando aí os seguidores do mestre Linneu. Você sabe quem foi o mestre Linneu? Você vai ficar procurando o seguidor do mestre Linneu, que vem dessa linha. Os canibais de Atos de André vinha dessa linha. Ah, porque o mestre Linneu, tem gente que o mestre Linneu é maior que Jesus. Você nunca ouviu falar do mestre Linneu? Oi, mas gente, para mim está sendo novo aqui na internet. Então você pega o Google, pega o YouTube, vai numa faculdade, vai em qualquer lugar que está lá os livros do mestre Linneu. E ali eu digo que é Terron, ali eu digo que é o Deus do caos. É por aí que o Terron está querendo realizar o que ele não realizou no paraíso, entrar dentro do corpo humano através das drogas. E essa droga chamada Ayahuasca, que pode ver, ele colocou até o nome do Criador na própria droga para te confundir. Para se cumprir aquela passagem quando quando a serpente diz, vocês vão ser igual a Deus. Quando você toma Ayahuasca, é o que eles falam lá, que você vai ser igual a Deus. Aí vem a questão da Kundalini, aí eu não vou aqui ensinar isso para você, eu não vou ensinar isso para você. Eu perco meu tempo ensinando as coisas do reino, mas infelizmente tem que saber o chão que estão pisando. O mestre Linneu, ele fez discípulos para Terron, e o Brasil está cheio disso, gente. Vocês podem botar na internet depois, botar Santo Daime. Você ouvir a pessoa tudo boboca, porque eu tomei ayahuasca, e aí eu deitei, e aí eu vi as luzes, e vejo o Ney Matogrosso é um, cara, o Ney Matogrosso tomou essa ayahuasca aí, vai lá ver o depoimento dele, vê se tu vê alguma mudança, ele vai contar. Não, porque eu era muito prepotente. Eu era uma pessoa prepotente, mas quando eu tomei o Santo Daime, mas aí eu vi a diferença, comecei a amar mais as pessoas. Vocês começaram a amar mais as pessoas que estão no meio de vocês. Que a partir do momento que a gente fala não para essa droga, o amor de vocês acaba rapidinho. Aí a ayahuasca não serve mais, né? Aí o Santo Daime acabou. E isso está se espalhando no Brasil, hein? Atenção, pessoal. Até no meio do povo de Arúshua. Isso está se espalhando no Brasil. Isso vai por mim, gente. Isso vai chegar até você. Uma hora alguém vai te convidar no teu trabalho, no teu curso, na fila do mercado, alguém vai te convidar para ir numa sessão do Santo Daime no meio do mato. E já tem até igrejas, que você quer saber? Já tem até templos que praticam o Santo Daime dessa bebida. E todos os seguidores do mestre Linneu. Alguns já dizem que vem de outros braços que não é Linneu, porque a coisa já se ramificou. É muito sério isso, gente. Eu digo mesmo, gente. E a Rússula é a minha suficiência. Eu não preciso da membrana. Isso aqui se chama glândula pineal. Isso não precisa descalcificar, mentira. Porque eu vou ativar minha glândula pineal. Tu quer ativar tua glândula pineal? Tu quer? Começa a trabalhar com pensamento, começa a orar com pensamento. Como o ato do André mostra, quando o André fez uma oração silenciosa e todos os que iam matar eles caíram no chão. Começa a pegar essa oração que está lá, já que você não consegue entender o que diz Atos 6,6, aquele que for fazer uma oração, entre no teu aposento e fechando o teu aposento, ora o Pai que está em secreto. Se você não entender o modelo, pega Atos de André, aí você vai entender. Você vai entender. No Atos de André, que tinha muita gente que passou a amar André, mas tinha muitos que passaram de André que eram das autoridades. O povo mesmo começou a amar André, porque o povo estava sendo liberto das garras das autoridades. E as autoridades passaram a perseguir André, porém a Rússia estava com ele todo momento. Tu vai se emocionar com o Atos de André. Tu vai se emocionar, sabe por quê? Porque o que aconteceu com o André ali pode acontecer com você. Isso é que é legal esse livro. Não é um livro que você lê que foi uma história. Isso é um histórico que vai acontecer, que vai se repetir na sua vida.
Irmão, nesse livro do Atos de André, várias vezes Yahusha apareceu em forma de um trabalhador, de um veleiro de barco, apareceu em forma de uma criança, e os discípulos estavam conversando com aquela criança ou com aquele homem, sem saber que ele era o Salvador, porque ele não mostrou a sua deidade. O Salvador apareceu ali com os arcanjos. O André ia ser morto pelos canibais que tomavam essa droga chamada ayahuasca. E o Salvador livrou eles da morte. O Salvador chegou a dizer assim: André, vamos acabar com esses homens perversos. Eles vão te arrastar pelo chão e vai sair sangue do teu corpo por toda a rua durante 3 dias. Porém, eles vão esperar você morrer para te devorar, mas eu estarei contigo e eu curarei tuas feridas. E diante deles, André, eles vão se encurvar por saber que eu estou contigo. E ele falou isso no formato de uma criança, porque o Criador, depois que ele ressuscitou, ele não pode aparecer na sua forma original, porque esse presente dele aparecer para nós numa forma original só vai acontecer em Sião. Para ele aparecer para você hoje nessa vida temporal, debaixo desse tecido da realidade denso, ele só pode aparecer em forma de outras pessoas, como um mendigo, como uma criança, como uma pessoa do nada te pedindo ajuda para poder te dar uma informação, e nem sempre ele vai querer o teu dinheiro. É assim que o Salvador tem aparecido, e a própria Bíblia fala isso no Novo Testamento, que até os anjos têm aparecido em nós em forma de pobres, e nós os acolhemos sem imaginar que estava acolhendo a anjo da ONU. E essa religião judaizada quer jogar a Bíblia fora, quer que você jogue o Novo Testamento fora, quer que você pegue o Mateus, mas a Bíblia está blasfemada, a Bíblia está adulterada. Sim, mas em que, aonde, até que ponto ela está adulterada? O que tem no Novo Testamento, já que ela está adulterada? O que tem lá? 12 tribos de Israel perdida, eles até falam certo, mas falam que o Salvador Yahusha não existe como filho. Por que você acha que estão dizendo, joga a Bíblia fora, que foi escrito na língua grega e romana, e blá, 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 blá? Por que eles não querem que você leia o Novo Testamento? E por que eles leem? Por que eles leem? Por que eles não desassociaram do Velho Testamento se eles têm o poder de escrever a Bíblia? Por que eles não fizeram isso? E veja que a Sociedade Bíblica do Brasil pertence a eles. Quer dizer, eles mesmos pegaram o Novo Testamento, jogaram com o Velho Testamento, e hoje eles, para te confundir, para te induzir o erro, mandam jogar o Novo Testamento fora, que eles mesmos introduziram no Velho Testamento como cópia da Bíblia do Almeida. É o que o sistema político faz hoje. Eles criaram a direita, introduziram a esquerda na direita, eles mesmos, porque são tudo farinha do mesmo saco, mas na sua cabecinha, a esquerda é vilão, a direita são heróis. Esse é o problema. Por isso que o evangélico, ele está acabando, porque as pessoas estão entendendo que é feito nesse templo de Terron. Yahusha não divide a sua glória com Terron. E olha que Terron é usurpador, olha que Terron é mentiroso, olha que Terron é artista. Ele se faz passar pelo Criador na pessoa de Jeová, na pessoa de Jesus, na pessoa de Hashem, na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jeová, de Al. Ele é terrível, esse Terron. Aonde ele puder colocar sua mãozinha com nomes diferentes, ele vai colocar para enganar. E sabe, ele consegue enganar. Ele consegue enganar, até que a pessoa para analisar. Calma aí, cara, tem muita confusão no nosso meio. Isso aqui não está correto. Esse não é o Criador que eu creio. Tem alguma coisa errada nesses nomes. Porque minha vida está sempre vazia, eu só quero discutir, eu quero só brigar, eu quero só ficar afrontando, fazendo desafio para os outros na internet. Eu só quero ficar brigando no Facebook. Pô, isso não é do Criador. Uma hora você acorda. E uma hora você fala assim, pô, ao invés de eu estar discutindo, eu tenho que divulgar essas verdades para o mundo todo, gente. Eu tenho que pegar essas verdades e compartilhar o papiro com as pessoas, independente se elas odeiam ou se elas amam.
Ao invés de eu ficar lá preso aos que querem o meu mal, eu tenho que ficar agarrado naquele que sempre quis o meu bem. O que eu não posso é ficar no meio dos dois. O que eu não posso é ficar no meio de terror, de arro e tentar descobrir o caminho. Eu tenho que já escolher o caminho agora. Em cima do muro não é escolha de caminho, mas é pior do que se tivesse escolhido um. Porque se você cair no caminho de terror, tá arriscado você ainda entender o seguinte: pô, isso aqui não é o caminho, tá estranho. Mas se você ficar em cima do muro, é um problema. Porque o muro, ele não é um caminho. O muro, ele é um acesso mais rápido para o abismo. O muro, ele é um acesso mais rápido. Ele é um atalho mais rápido para o abismo. Porque na falta da sua escolha, prevalece o caminho largo. Porque no caminho estreito, não tem escolha. O caminho estreito é você entender o seguinte: você tem duas vidas para você escolher. Uma vida abundantemente poderosa, igual a dos maçons, mas que só vai durar nessa vida louco e só ganhar e herdar o reino dos céus. Os meus ganhos que a Yahushua tem me dado é para me viver a forma que eu preciso para ajudar a expansão dessas verdades pelo mundo todo. Agora, se eu passar a querer ficar milionário para ter lá os meus carros impecáveis e pensar em ser uma estrela de cinema, eu vou conseguir ter? Eu vou. Mas a minha vida vai se reduzir apenas a essa vida temporal. Só essa vida temporal. E isso é um problema sério. Você que está caindo nesse negócio de Santo Daime aí, seguidor de Linneu, o mestre Linneu, me desculpa, meu amigo, o mestre Linneu para mim não é nada. O mestre Linneu para mim não é nada. Acima dele está Yahushua. Nós não precisamos nos drogar com bebida, com fumaça, para poder ter uma vida tranquila na vida temporal. Entenda bem uma coisa: as drogas, ela só te fortalece para essa vida temporal. Ela não te garante a vida eterna. Talvez você é um usuário de droga e você fica mais alegre, fica mais feliz, a vida passa a ter sentido para você, mas só nessa vida temporal. Isso é muito forte. Moderadores no canal aí, tu vê que a pessoa está falando besteira, vai lá no cantinho e já exclui essa pessoa. Dá uns moderadores. Então, ó, dá uma travadinha ali, vai com o seu mouse, para aí os comentários e vai lá em cima e bota essa pessoa dentro do vaso do mundo que ela vive. É isso mesmo, vocês têm autoridades aqui para isso. Vocês são uma autoridade de Yahushua para isso. Não precisa nem esperar o Edinho falar, não. Vocês têm autoridade, vocês têm autoridade. E não fique com pena não, irmão. Não fique com pena não. Porque dentro dos seus lugares aonde os gurus eles falam, né? Dentro dos lugares aonde os gurus ensinam essas pessoas, eles não falam dessas formas como vem aqui. Então chegou aqui, os moderadores têm toda a autoridade para tirar fora. Não precisa, irmão, mas eu não vou estar amando ela. Não, pelo contrário, irmão, você vai estar amando ela. Porque imagina aquela passagem que diz, ó, no dia do juízo, cada um dará conta de tudo aquilo que ele tem falado em juízo aqui na terra. Então você, para evitar que ela fale mais coisas, o juízo dela aumente, tira ela fora. Você vai estar até ajudando essa pessoa. Porque agora ela está pensando que está brincando, ela está pensando que ela está sendo, né? Porque todo mundo quando age dentro, então, gente, tira fora o reino dos céus, porque uma pessoa foi tirada fora, meu irmão, nem a Yahushua. Olha, se você ler, meu amigo, se você ler o livro de Atos de André, Atos de André, um dos canibais que tomava a droga, chegou para André e falou assim, vocês têm que adorar o nosso Deus. E André falou para ele assim, e tu tem que adorar o meu Salvador. E se você não se arrepender, todos os males do abismo, eles serão reservados para você. O André falou na cara dele.
E se alguém tiver, e se tivesse internet naquela época, a pessoa dizia assim: ah, André, não fala assim com ele não, tadinho. Ele está falando assim, mas ele não conhece Salvador. O André desafiou os canibais, cara. Os caras que comiam pessoas, que mandavam matar através dessa bebida, dessa droga. E o André foi lá e, ó, no meio deles. Isso aconteceu. Chegou uma hora que o André estava preso, todo ensanguentado. Os soldados foram lá, ficaram zombando de André. Aí o André levantou a cabeça e falou assim: André falou assim, vocês têm que torcer para que eu não ore em silêncio. Porque quando eu começar a orar em silêncio, vocês vão morrer tudinho. André falou isso, falou. Porque os caras comiam gente. Aí eles não acreditaram, não. Aí foram chamar o chefe deles. Aí veio o chefe com toda a tropa para matar os discípulos. Só que quando eles chegaram para matar os discípulos, e a Rúshua, em forma de criança, foi lá, libertou mais de 270 presos, junto com o André e os discípulos. Eles não encontraram ninguém, a não ser os 7 soldados mortos. Coisa fabulosa, é fabuloso isso aí, né? Isso é muito forte. Gente, o povo de Arúshua são autoridade na terra contra qualquer sistema e sociedade secreta. Porque a autoridade vem de Arúshua. Ele não deu autoridade para os magistrados e governos nesse sentido. Ele não deu a sua autoridade para presidente da república, para governador, para maçom, para pastor, para bispo, para sheik. Ele não deu a autoridade dele para judaizado, ele deu para o povo dele. O povo que conhece o dono da autoridade, que é Arúshua. Nós temos autoridade aqui para decidir, fora do templo, o que tem que ser falado em nome de Arúshua. E acabou. Uma criança, ela tem autoridade em Arúshua para dizer para o pastor: cala a tua boca, porque você fala mentira. E se você não quiser que algo pior aconteça contigo, senta e ouve eu te falar. Da outra feita, volta para o teu templo e vá pregar sua mentira lá. Mas aqui eu não estou no teu templo. Aqui quem fala é eu, você não. Se você não tiver essa autoridade com a liderança paralela, me desculpa, você não conhece Arúshua. Você não pode falar assim com os membros, porque os membros, coitadinhos, tadinhos, né? Porque os membros, poxa, eles estão sendo presos. Mas com autoridade, meu amigo, você tem que ser firme. Lê Atos do André, por favor. Lê o livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia do Almeida mesmo. Se tu não tiver o Atos de André, lê os apócrifos, lê os Atos dos Apóstolos. Você tem que ter muito carinho para falar com o povo, muita paciência, muita calma, mas com os líderes você tem que ser intrépido. Com Edir Macedo você tem que ser intrépido, com Valdomiro você tem que ser intrépido, com Sila Malafaia, R. Soares, Renê Terranova, Agenor Duque, você tem que ser intrépido com esses caras. Você tem que falar com autoridade mesmo, você não pode ter medo disso. Você tem que saber o momento que você tem que usar essa autoridade, o momento que você tem que usar o carinho, você tem que saber as pessoas que você está falando. Você não pode ser assim com a tua mãe, você não pode ser assim com o teu pai, você não pode ser assim com os membros da igreja, mas com pastores, com rabino, com sheik, com o pai de santo, com essas autoridades judaizadas e do ismo, você tem que ter muita firmeza com eles mesmo, a ponto de dizer: meu amigo, Sila Malafaia, por favor, cale a sua boca, porque agora quem vai falar sou eu. Se você não quiser me ouvir, acabou o discurso. Tu tem que ter essa autonomia. Tu tem que ter essa firmeza. Tu não pode ter medo disso. E a Arúshua fez isso em João 8. E a Arúshua, quando estava em João 8, ele fez isso. Você pode ver lá. Lê lá João 8, 40, a partir do verso 40. Para tu ver o pega para capar que saiu lá. Mas você é filho de Beelzebu. Ele dizia: vocês têm por pai o diabo. E ele é pai de vocês, ele é mentiroso, porque desde sempre ele errou, e vocês são filhos deles. Você não tem como pai o Deus de Abraão, mas você tem como pai o próprio Deus, né? Os amorosos virtuais. Ah, Salvador, ama eles. Ama eles. Eles falaram que você é filho de Beelzebu, mas ama eles. Porque a Arúshua falava com autoridade, gente, que pessoas que não eram mais ingênuas, pessoas que não eram mais coitadinhas, elas sabiam o que estavam falando.
Todo pastor que chegar aqui, vocês não vão ser tratados com pompa. Todo pastor que vier falar com a gente, vocês não vão ser tratados com filé mignon, cafezinho e açúcarzinha mascavo, não. Vocês vão ter que comer do fruto da verdade. Tem que dar comichão no ouvido de vocês. O próprio Estevão fez isso lá em Atos 7,48. Ele chegou lá no Sinédrio, na frente dos que estavam ali, doutores da lei. Aí os caras vieram com um papo, tu vem com esse tal de arrucha para cá e arrucha para lá. Estevão falou assim, ó, vou jogar logo a real para vocês. Imagina Estevão falando com eles. Aí, vou jogar uma real para vocês, tá? Imagina se Estevão fosse carioca. Aí, maluco. Ô, sacerdote, aí, maluco. Vou jogar uma real para tu. Tu não é pastor, tu não é sacerdote, tu não é profeta, tu não é nada. E outra coisa, isso aqui também não é igreja, porque o meu Criador não habita em templo feito por homem nenhum. Eu já vou mandando essa real para vocês, hein? É fechamento. Autoridades. E os caras estavam armados dentro do Sinédrio, tinha autoridade política, tinha autoridade eclesiástica, tinha autoridade sacerdotal, tinha autoridade judaica e ainda eram escribas, que eram os caras mais renomados naquela época. Estevão falou assim, eu não quero nem saber, tecla D para vocês, dane-se quem vocês são, vocês vão ter que ouvir a verdade. O Salvador morreu no madeiro e vocês mataram ele, mas ele ressuscitou, e vocês não querem aceitar isso, vocês não querem aceitar que ele é o Filho e o Pai é Yahweh, vocês não querem aceitar que vocês são uma farsa, mentirosos, e eu posso ter ser morto, vocês podem me matar naquela época, tiroteio na pedrada. O texto diz que quando Estevão falou que o Altíssimo habita em templo feito por mão de homem, casa me edifica sinédrio, que sinédrio e igreja é a mesma coisa. A única diferença é que naquela época a igreja ela era acoplada a base metralhar o Estevão só com pedrada. Mataram Estevão, mas Estevão antes de morrer, ele levanta a cabeça para o céu e ele fala com o Yahushua. E todo mundo viu, nossa, o cara, em vez de estar com cara de sofrimento, está com cara de anjo. Vê sofrimento. Algumas mortes, você morreu de quê? Pô, eu morri, cara. Ah, sei lá, cara, eu morri atropelado, que dor. E você, de André? Que eles estão te dando. Não importa. Eu vou aqui mudar de... Está travando ainda? Eu botei aqui no 3G para você, nós vamos terminar tá 1h18, com 1h30 a gente termina essa live. Eu tirei do Wi-Fi e botei no 4G. Botei no 4G, que 3G, cara. Botei 4G. Como é que tá aí, pessoal? 4G agora. Como é que tá para vocês? Parou de travar? Porque tem que parar, porque esse 4G aqui é caro. Parou de travar aí, pessoal? Vamos lá. Alguém me dá o feedback aí, por favor, do site. Atenção, moderadores. Atenção, povão de Arrucha. Atenção, povão de Ar. Bota aí para mim se parou de travar. Travando muito ainda? Voltou, parou, melhorou? Show, irmão. Parou para alguns. É bom, deixa eu ver aqui. Ficou bom. Talvez vai começar a bom para muitos agora. Parou por enquanto. Tá ótimo, tá beleza. Segue. Deixa eu ver aqui, show, para muita gente tá beleza. Eu troquei aqui agora, tirei do Wi-Fi, joguei no 4G, tá bom? Então tem que tá bom, gente. Por favor, pessoal, porque aí já não é eu mesmo. Eu tô com duas internet boas. E agradeço a vocês que têm ajudado, tá? O canal Último Dias, porque através da tua ajuda, do teu depósito que você está fazendo, acreditando nesse trabalho, que nós estamos conseguindo proporcionar uma boa internet, uma boa aparelhagem, e mesmo assim estamos lutando para ter essa. Vamos ver. Puxa vida, né? Vamos ver, travou? Todos não querem que se saber. Olha aí, ó, está travando. Poxa, cara, duas internet que nós temos, né? Duas internet boa pra caramba. Gente, não é aqui. Eu tenho certeza disso. Eu já tive equipamentos piores do que esse, não travava tanto assim. Eu vou pro meu quarto aqui onde está. A banda larga. Tá? E aí, galera?
Mudei. Vim aqui pro outro compartimento aí do apartamento aí. Ó, mudei de lugar. Ok? Voltando ao normal. Ô, meu pai. Isso aí. Agora voltou. Eu tô mais pertinho ali do Wi-Fi agora. Tá? O Wi-Fi é bom. Mas, não sei, vamos ver agora. Mas, meu amigo, voltando a falar com vocês, tem dois tipos de pessoas que a Ruxa colocou na sua mão. Dois tipos de pessoas que a Ruxa colocou na sua mão para você guerrear. Com as pessoas que estão presas no sistema, que você vai ter que usar de muita calma, muito carinho, você vai ter que ter uma calma muito gigante mesmo, para falar com a tua mãe, com o teu pai, com teus irmãos, com teus filhos, com teus colegas, com teus amigos. Você vai ter que ter muita paciência, muita perseverança, muita credibilidade em você mesmo, muita confiança no que você fala, muita estrutura para suportar as afrontas. Você vai ter que ter isso. Agora, com autoridades religiosas, você tem que ter autoridade máxima. Com autoridade religiosa, você vai ter que ter total firmeza para combater eles. Você não pode ter medo. Você não pode estar confuso, ou que ele não vá na tua casa. Agora, se você for na igreja dele, aí você vai ter que calar a boca, porque na igreja dele, no templo dele, ele tem mais autoridade que você. Lá ele pode gritar contigo, lá ele pode espernear, lá ele pode chamar do que eles quiserem, e você só tem uma opção, ou ficar para ouvir o que ele vai falar, ou cair fora. Mas quando um líder evangélico estiver na rua, ou na tua casa quem manda é você, só se tu for um boboca mesmo, deixar o cara falar mais do que tu. E na rua, tu tá em igualdade. Se o Edir Macedo estiver na rua e o Edson Silva estiver na rua, nós estamos em pé de igualdade. Estamos em pé de igualdade. Eu não preciso gritar com ele, mas eu posso combatê-lo com as minhas palavras. Eu posso questioná-lo, eu posso dizer, cara, quem é tu para falar? Tu não é nada, aqui foto não é nada. Aí eu sou o pastor, eu sou Edir Macedo, você é Edir Macedo lá dentro. Aqui fora tu dá o desce. Aqui fora você não está falando com seus cachorrinhos. Aqui fora nós não somos presa sua, que nem os que estão no sistema. Aqui fora eu sou livre. Aqui fora, para você falar, eu tenho que permitir, eu tenho que te dar olha bem, eu tenho que te dar permissão para você falar comigo da maneira que você fala lá dentro. Porque aqui na rua de Macedo, você é apenas um mero homem. Você é apenas um mero homem. Um mero pecador, igual a todo mundo. Aqui não. Aqui na rua, você fala e eu também falo. E na minha casa, se tu for, tu não vai nem falar nada, porque lá quem manda sou eu. Agora, no seu tempo de pedra, aí sim. Lá vocês podem fazer o que vocês quiserem, mentir, chamar dinheiro de dízimo, batizar as pessoas na água podre do sistema, dar essa santa ceia maldita de pão fermentado com suco de uva da quinta qualidade. Lá vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lá vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas na rua, a autoridade de vocês acaba quando você sai da porta de vocês. Edir Macedo, Hélio Soares, Sila Malafaia, ou qualquer pastor religioso do sistema evangélico católico, ou qualquer altruísmo. A autoridade de vocês só tem validade dentro do aprisco. Da porta do aprisco para fora, acabou a autoridade de vocês. Você tem que chegar de mansinho. Tem que chegar que nem vocês chegam na cadeia, falando mansinho com bandido. Que nem quando você sobe no morro. Você já viu um pastor falando com bandido? É engraçado. Gente, você já viu o pastor falando com bandido, com traficante de droga? Parece que estão falando, gente, com Deus, é verdade. Oh, não, vá na igreja lá, não. Oh, ainda fala assim, ó, Jesus está com vocês. O Senhor está com vocês. Ah, não. Ele ainda faz oração para proteger o bandido, que o bandido pede. Com bandido, esses pastores são o quê? Tudo uns molezinha, cara. Dentro da igreja, eles querem gritar com a sua mãe.
Eles querem te chamar de demoniado, que você não dá o dízimo, que você vai para o inferno. Dentro da igreja ele esculhamba com a família, esculhamba com a pessoa de bem. Agora, na favela, na boca de fumo, é assim, ó. O Senhor é o dono da boca de fumo, né? Ó, Deus é contigo, tá? Eu vou orar para Deus proteger vocês. É assim, que nem uma molezinha. Sério, gente. Sério. Esses líderes são uma molezinha na frente dos líderes, na frente dos bandidos. Na boca de fumo. Eles não falam assim que nem fala contigo na igreja, não. Tu levanta a mão lá onde você está sentado, pastor, posso falar? Os irmãos já te olham com aquela cara como se estivesse endemoniado. E o pastor não está nem aí para você. Ô, irmã, não atrapalha a reunião, não. São cheios de marra. Pastor é cheio de marra dentro do sistema. Quando eu falo que a autoridade de vocês está limitada da porta para dentro, vocês não acreditam. Porque da porta para fora, vocês são os bosta. Vocês não falam nada. Vocês não têm autoridade nenhuma. Terror não dá autoridade para vocês como a Ruxa dá. Se eu for falar na igreja de vocês, eu só entro aí para falar, para pregar a verdade. Porque se não for, eu não vou. Porque é a casa de vocês. O único lugar que vocês têm a mínima autoridade, limitada, é dentro do templo. Só dentro do templo. Se você sair do templo para fora, vocês têm que pisar em ovos. Vocês têm que pisar em ovos. Vocês sabem disso. Vocês vão numa cadeia, se trata bandido como se fosse Marajá e doutor. Ou pensa que eu não sei, eu já estive no meio de vocês, pô. Vocês sobem numa boca de fumo lá do Rio de Janeiro, bandido lá é o Deus do Egito para vocês. E você tem que sair escoltado ainda, e agradecendo a ele, obrigado por ter me escoltado, obrigado. Porque é assim que vocês são. É assim, e os lugares perigosos que vocês veem que vocês não vão conseguir destilar o veneno da falsa autoridade que vocês têm, aí vocês mandam covardemente os obreiros ir. Ah, vai lá, obreiro, vai lá na casa do irmão, porque ele está envolvido com droga, mas vai lá, porque isso é a obra de Deus. Aí você joga nas costas dos obreiros, porque o ladrão, quando vê vir o lobo, né? O ladrão que não é pastor e cuja as ovelhas não lhe pertencem, quando ele vê vir o lobo, ou seja, quando a coisa é feia, aí ele manda o obreiro ir. Ele manda o diácono, ele manda o presbítero, e até muitas vezes a irmãzinha, que está começando agora a entender o que é ministério. Ah, vai lá no Morro do Macaco, ou no Morro do Urubu, ó, só nome, né? Vai lá no Morro do Cantagalo, que lá tem um irmãozinho que se envolveu com drogas lá, tu vai lá, tá? Tu vai me representando. Olha o safado, velho. Tu vai lá me representando. Porque se tiver um tiroteio lá, e a irmãzinha morrer no tiroteio, ah, irmão, mas ela fez, morreu, mas estava fazendo a obra de Deus. Tava não, gente. Ela estava ali representando o medroso daquele que diz para você que é pastor, porque só é pastor quando está com o microfone na mão, dando seus berros, enchendo o microfone de cuspe, e o microfone cheio de bactéria, de mau hálito, para poder te induzir você a ficar emocionadinho, dando seus pulinhos, pensando que ele é homem de Deus. Mas na hora de cuspir na cara do bandido, ele não vai. Na hora dele ir lá na casa do drogado, ele não vai. Aí ele manda o obreiro. Aí ele manda o pastor auxiliar. Aí ele manda a irmãzinha. Porque ele pode cuspir na cara do bandido, o bandido dá um tiro na cara dele. Então eu não vou correr esse risco. Deixa para cuspir no microfone. Que pelo menos o povo aceita mais. Tem até a unção do cuspe. Ou você nunca viu? Tem a unção do cuspe. Sim. Ai, de que nojento. Vou almoçar agora. Porque é assim que funciona, gente. Esse sistema é mentiroso, a autoridade. Iarro não deu a sua autoridade para ficar comprimida dentro de um pedacinho de lugar. A autoridade de Iarro, ela é múltipla. Ele disse assim, ó, eu morri em favor de muitos, não em favor de um povo qualificado e selecionado para ser religioso dentro de um templo. Eu não morri para pessoas selecionadas. Eu morri em favor da humanidade. Aquele que crê em mim, não é aquele que for para um templo. Não é aquele que crê no pastor homem, mas é aquele que crê no pastor de João 10:10. Eu sou a porta, não é a Igreja Universal que é a porta, não é a Assembleia que é a porta, não é a graça, não é o Espiritismo, não é o Judaísmo, não é o Islamismo, não é nenhum ismo que você conhecer. Ele disse, eu sou a porta. Se ele falou que ele é a porta, porque ele quis nos dar uma deixa de que tem muitas portas se fazendo passar por ele. Tem muitas portas fazendo se passar pelo Salvador.
Tem muitas, muitas, muitas. Ah, a Igreja Universal é a última porta. A Mundial é a última porta. A Igreja da Graça é a última porta. Já viu isso? Já viu isso? A última porta? Toda vez tem uma última porta. Essa última porta nunca acaba. Agora você tem uma Igreja Universal dividida, que é a Igreja Universal do Bispo Romualdo e a Igreja Universal do Bispo Macedo. E daqui a pouquinho vai vir do Bispo Clodomir, porque eles são divididos e saíram. E agora vai ter várias igrejas universal com vários bispos. Aí vão dizer assim, pô, essa agora é a última porta mesmo, gente. E a Rússia está dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que quiser entrar, entrará por mim. Entrará, sairá e encontrará o quê? Alimento. A Bíblia chama de pastagem, não é pastagem o que está vindo das outras traduções mais antigas. Esse negócio de pasto é para te chamar de gado, é alimento. Aquele que entrar, entrará, sairá e encontrar alimento, substância, vitamina, proteína, encontrará vida, encontrará alegria, encontrará certeza do que realmente é viver nessa vida temporal com Yahushua e tendo ainda a perseverança e toda a possibilidade de ter o passaporte carimbado para Sião. Mais uma alegria extra à parte. Eu vejo pessoas dizendo assim, pô, mas eu vou para a igreja, é a porta, nossa, eu tenho que... Gente, essa porta não é a que a Rússia está dizendo. Ele não está dizendo que não tem mais porta. Claro, tem muitas portas, mas ele fala, olha, gente, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém disser para vocês que são porta também, estou mentindo. Eu sou a porta. Eu sou a porta. E essa porta, a dona não habita lá. Se você acha que você está aqui, você é um evangélico, e você está dizendo, quem é esse cara? Analisa, você não lê a Bíblia. Ah, você não pode me acusar, tu não lê. Porque se tu lesse a Bíblia mesmo, tu não estaria dentro do templo. Tu não lê a Bíblia, tu pode ter lido algumas coisas, mas não leu ela toda. Porque se você lesse a Bíblia toda, você não estaria dentro do templo. Se você lesse a Bíblia toda, você não estaria tomando essa ceia, porque a ceia só vai ser tomada em Sião. Se você estivesse dentro do templo, você não chamaria esse pastor, esse homem de pastor, porque em João 10:10 diz que o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dá as ovelhas. E a ninguém chamais de mestre, chama teu pastor de pai na fé, quando a Bíblia manda não chamar ninguém de pai na terra, não ser o nosso pai, né? Que é o físico, que é o de sangue. Se você realmente lesse a Bíblia, você não estaria dando dinheiro na igreja chamando de dízimo, porque em nenhuma parte dos 66 livros da Bíblia está dizendo que dízimo é dinheiro. E quando foi dinheiro, deixou de ser dízimo. E nós já lemos várias passagens sobre isso aqui. Se você realmente ler essa Bíblia, você entender que o nosso Salvador, ele não morreu numa cruz, mas no madeiro. E a palavra cruz tem que ser trocada por sacrifício. Ele morreu no sacrifício. Ele foi sacrificado. Eles pegaram a palavra crucificado e colocaram no lugar do sacrificado. Ele fez um sacrifício no madeiro. E no livro de Atos do André, diz assim, ó, olha o livro de Atos do André, o nosso Salvador morreu no madeiro da cruz, ou seja, no madeiro do sacrifício, porque nem todo madeiro é para sacrifício. Vocês têm que entender isso, gente. Eu vejo crentes dizendo, pô, mas vocês estão endemoniados, pô, nós que estamos endemoniados. Nós que estamos endemoniados, é como diz o Salvador, e pode o endemoniado abrir os olhos do cego? Você lê lá em Atos 7,48, o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. E nós que somos endemoniados, é uma coisa bem complicada, né, pessoal? É uma coisa assim, ó, bem complicada. Porque eu vejo os evangélicos defendendo os líderes religiosos, defendendo essas igrejas evangélicas, e metendo pau em quem está falando a verdade. Mas vocês não lêem Bíblia, vocês não lêem a Escritura. Porque, volto a dizer, se vocês lessem, vocês não chamariam esses homens de pastores, nunca. Você não chamaria dinheiro de dízimo. Ele foi o verdadeiro pastor, o último dízimo.
E aí, se você não entende isso, é porque realmente o sistema hipnotiza mesmo. E você está super hipnotizado. Você tem que botar uma venda nos olhos para você não ver a desgraça que você está indo, o abismo que você está se encontrando. Igreja evangélica é uma armação de Terron, o segundo Deus. É esse segundo Deus que está dentro das igrejas evangélicas. Terron, Belial, o Baal. É esse segundo Deus que está se fazendo passar pelo Criador, é esse mesmo que está dentro da sua denominação. Se você está aqui, tu é pastor, tu não é pastor coisa nenhuma, tu vai pagar por isso, cara. Vai pagar por isso. Vai ter um juízo. Se você não se arrepender e devolver esse título para o verdadeiro que pertence, que é o Salvador, se você não der esse título para ele, não devolver, e se humilhar e ser um pecador como você sempre foi, para que ele possa te salvar, você vai pagar muito caro no juízo. Você vai ter que responder. Tu vai ter que responder. E não adianta dizer que foi o bispo ou o missionário que te passou a perna e que você foi enganado ou não, que tu tinha escritura. Você não diz que lê a Bíblia? Aí lá no juízo vai querer dizer que foi enganado por alguém? Não, mas tu lê a Bíblia. Se tu lê a Bíblia, se tu lê a escritura, você tem que saber que você não é pastor. Você tem que ler João 10 várias vezes. Várias vezes João 10. Ou você lê João 10 e joga fora essa página. Tu tem duas oportunidades, duas chances. Vai entrar na lista dos ladrões e salteadores, ou você dá honra ao verdadeiro pastor, que ele te perdoa, porque quando você se arrepende, o perdão já lhe é garantido. Só tem essa situação para você, não existe outra. Você não é pastor, você nunca foi pastor. Eu estou vendo todo mundo querer ser pastor. Olha bem, o Salvador diz, ó, o bom pastor, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer ir para o madeiro. Legal, né? É fácil, né? É fácil, né? Todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer ir para o madeiro. É que nem um diretor de uma empresa que falou, todo mundo quer ser gerente da minha empresa, mas ninguém quer sair tarde. Opa! Porque todo mundo quer título. Todo mundo quer título. Título é muito bom. Você fala que tu é pastor, todo mundo te respeita. Não é verdade? Todo mundo te quer bem. É muito fácil você dizer que tu é pastor. Agora morre no madeiro, pastor. Vai ser dizimado lá, como foi dizimado nosso Salvador, como ovelha muda. Dá sua vida pelas ovelhas de verdade, não é pela fé, essa fé falsa que vocês inventam, que mais parece uma magia da varinha de condão com pentagrama na ponta, do que realmente uma fé de certeza. Vai lá, morre lá no madeiro, lá. Duvido que você aceite ser apedrejado, como Estevão foi. Primeiro, ficam batendo boca na Câmara dos Deputados, na Câmara do Vereador. Duvido. Se você que quer a salvação mesmo da tua alma, se você acredita nisso, você tem que sair de dentro desses templos. Agora. Não dá nem para pensar, não. Ah, mas como é que vai ser? Lê a Bíblia, rapaz. Tu não tem ela? Lê lá o que ela está dizendo. Acerca de templo. Lê, você mesmo lê no Novo Testamento todo, que é o livro que ele não quer que você leia. Vai lá. Para você ver se você vai pecar. Ah, porque se eu não estiver na igreja, eu vou pecar. Cara, vocês já pecam tanto dentro da igreja, rapaz. Lá as pessoas pecam. Eu mesmo cansei de fazer besteira dentro do templo. Não vem com esse papo para cima de mim, que se não tiver, se eu estiver fora da igreja eu vou pecar. O pessoal já peca estando dentro, meu amado. O pessoal já peca estando dentro. Dentro. Não vem com esse papo para cima de mim, que se eu sair da igreja de pedra, quem é que vai orar por mim? Você, a pessoa orando por você, pessoa sendo tua cobertura, fazendo jejum para você, subindo no monte, tu peca igual. Tu peca igual. Eu até te defenderia se dentro da igreja todas as pessoas estariam santas. Ninguém pecasse, não tivesse fofoca, ninguém brigasse, todo mundo ali feliz, alegre, ninguém com inveja do outro por causa de cargo. Aí sim você me convenceu a dizer, não, calma aí, eu acho que esse irmão está certo. Agora, você dizer para mim que você não vai sair de dentro da igreja
de pedra, porque você vai cair no pecado de novo. Meu amigo, o que mais acontece é a gente caindo no pecado dentro dos templos e com fogo descendo do céu, a hipocrisia. Se eu quiser, não adianta. O que se resume em você melhorar a tua vida é você ter temor daquele que você tem que crer que existe. Que tem muita gente lá dentro da igreja evangélica e que não acredita no Criador por nada. Ele só fala que acredita, mas continua fazendo a mesma besteira, só que mais social, mais escondidinho, mais light. Por favor. É muito difícil, gente, andar com o Salvador fora do templo que dentro do templo. Que dentro do templo tu faz as merda, tu tem um pastor para orar por você. Fora do templo, só tem um pastor que é Ruxa. E se tu estiver longe dele, já era. Não tem, vocês não estão sabendo, eu estou lascado. Se eu não me arrepender de verdade mesmo, e aí que está o problema. Você pode enganar o pastor da tua igreja. Mas e a Ruxa, meu amigo? Como é que você vai enganar? Ah, e a Ruxa, eu não vou fazer mais, tá? Me perdoa, perdoa. Aí tu vai lá e faz. Tu acha que vai enganar a Ruxa? Tu acha que a Ruxa é igual ao teu líder? Que não é onipresente? Analisa bem. Analisa bem. Tu acha que é brincadeira? A gente toma aqui falando de Arruxo. Tu acha que a gente é brincadeira? Tudo bem, gente. Beleza. Mas Arruxo não é igual ao pastor. Ele não é igual ao pastor. Então, se você parou nessa live aqui agora e tu é de qualquer igreja do sistema religioso, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Saia desse templo de pedra, será testemunha veloz contra você no dia do juízo. Saia desse habita em templo feito por mão de homens. Ele não habita. Ele não habita. O que eu acho engraçado é que vocês passam o dia todo lendo aquela passagem. Ah, mas chegará a hora que meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sim, em espírito e em verdade. Não no templo nem no monte. Porque ele falou para aquela mulher samaritana do poço de Jacó. Em espírito e em verdade. Em espírito, Yarro. Em verdade, alma e Arruxo. A verdade de quem você é está dentro desse corpo. O espírito está carregando esse corpo para levar a verdade que está dentro de você, que vem na verdade que é Arruxo, que é a alma também. Por isso que a Arruxo falou, eu sou o caminho, a alma e a vida. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito forte, gente. Você precisa entender isso de qualquer maneira. Nós vamos voltar a qualquer momento com outras lives bem legais. Você tem a escritura na tua casa, você tem uma vida aqui fora, e a Rúshua, eu vou terminar com esta frase. E a Rúshua, ele não envia para dentro de uma igreja de pedra. Ele te envia no meio de lobos. E a Rúshua te envia no meio de lobos. Enquanto você está sendo enviada para tempo de pedra, no livro de Atos de André, ele foi enviado para o meio dos canibais, para pregar a escritura lá. E a Rússia te envia no meio de lobos, não no meio de tempo de pedra. Que a Rússia possa te carregar na palma de suas mãos.